Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a tua vida nessa noite. Eu quero aqui trazer uma mensagem do Senhor para a sua vida. Que o Senhor venha falar através dessa mensagem. Eu creio que muito mais além, Deus ele venha te dar revelações sobre esta mensagem. Que Deus abençoe a tua vida poderosamente. Em nome de Jesus, a tua família, a tua casa. Amém? Vamos meditar um pouco na palavra. Vamos abrir a palavra do Senhor lá em Lucas, capítulo 7, que vai falar sobre o centurião de Cafarnaum. Realmente uma passagem muito conhecida, uma passagem realmente muito ministrada e pregada. Nós vemos ali o centurião, era um homem de posição no Império Romano. Nós vemos ali que ele comandava 100 homens, ele era responsável por uma centúria. Então ele comandava ali pessoas, ele tinha uma posição de destaque, era um homem que tinha autoridade, era um homem que realmente tinha uma posição social, e as pessoas olhavam com um olhar de respeito para um centurião. Então nós vemos que esse centurião de Cafarnaum, ele chama a atenção de Jesus. Ele atrai a atenção do Senhor Jesus porque ele tem atitudes, ele tem um coração realmente que chama a atenção do Senhor. Então nós vamos ver através dessa mensagem alguns princípios que precisamos aprender, através desse testemunho desse homem importante na época, mas que nos traz realmente princípios a refletirmos. Então diz assim a palavra do Senhor em Lucas capítulo 7, a partir do versículo 1. E depois de concluir todos estes discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de certo centurião, a quem muito estimava, estava doente e moribundo. Quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe um dos anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando eles junto de Jesus, rogaram-lhe, dizendo: é digno que lhe concedas isto, porque ama a nossa nação e mesmo nos edificou a sinagoga. E foi Jesus com eles, mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião os amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno que entres debaixo do meu telhado. E por isso nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Diz porém uma palavra, e o meu criado ficará são. Olha só que passagem tremenda, irmãos, que vai nos ensinar muita coisa. Primeiramente, nós vemos aqui o amor, desse homem, desse centurião pelo seu servo. Ele tinha uma posição de destaque, mas ele não via o servo como um empregado, ele viu o servo como um ser humano, como uma pessoa, como um amigo, porque ele ficou triste, ele ficou realmente preocupado. Ele foi realmente buscar o socorro, ele ouviu falar de Jesus e ele ficou muito preocupado porque o seu servo estava ferido, estava doente. Então nós entendemos aqui que ele nos passa uma mensagem de nós termos realmente a preocupação com aquelas pessoas que estão ao nosso redor, daquelas pessoas que convivem ao nosso redor, daquelas pessoas também que nós não convivemos. Então essa preocupação, esse amor, o amor de Cristo deve estar em nossos corações, como estava na vida desse centurião. Ele se preocupou que seu servo realmente estava doente e foi buscar ajuda. Então nós vemos que o coração dele não era um coração insensível, mas era um coração realmente amoroso, um coração aberto. Então nós entendemos aqui que ele enviou o ancião dos judeus para ir falar com Jesus, clamar a Jesus pela cura do seu servo. Outro ponto que nós aprendemos, ele tinha um bom relacionamento com as pessoas. Ele tinha um relacionamento bom com os anciãos judeus, os líderes judeus. Então nós vemos que o próprio centurião, ele não teve realmente um encontro pessoal com Jesus, mas os anciãos foram falar com Jesus, clamar a Jesus sobre a cura do seu servo. Então nós vemos que ele tinha um bom relacionamento, boas amizades, ele conseguia realmente ter ali uma boa relação com as pessoas. Então nós vemos que os nossos relacionamentos devem ser sarados. Nós, como igreja do Senhor Jesus, nós aprendemos que temos que ter relacionamentos sarados. Temos que saber lidar com as pessoas, temos que saber lidar com os defeitos das pessoas, lidar com as fraquezas das pessoas, orar por aqueles que estão precisando de uma ajuda, realmente oferecer ajuda, se colocar no lugar da pessoa, ter algo chamado empatia, se colocar no lugar da outra pessoa, realmente chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram, conforme diz em Romanos capítulo 12, versículo 15. Então esse sentimento, o mesmo sentimento que havia em Cristo Jesus deve estar em nossas vidas, sentimento de amor, e um amor não fingido, um amor sincero, como diz lá em 1 Pedro,
né? Que devemos amar ardentemente uns aos outros. Então nós vemos aqui que ele envia anciãos para falar com Jesus, né? E interessante aqui que no versículo 4, eles dão testemunho perante Jesus do centurião. Olha só o que eles falam. Chegando eles juntos de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno que lhes concedas isto. É digno. Olha só, eles dão testemunho do centurião para Jesus. Eles falam bem do testemunho, que ele era digno de receber essa cura a Jesus. Outro ponto que nós aprendemos aqui, o nosso reconhecimento não pode sair da nossa boca. Nós não podemos nos vangloriar, nós não podemos deixar a soberba entrar no nosso coração e acharmos que nós somos dignos, e acharmos que nós somos melhores. Então nós vemos aqui que as pessoas deram testemunho do centurião. Então nós vemos que o que as pessoas falam de nós, qual o nosso testemunho, o que eu passo para as pessoas, o que reflete na minha vida, o que as minhas atitudes falam, porque precisamos entender que o evangelho deve ser pregado através das nossas vidas e não somente através das palavras que saem da nossa boca, mas deve ser pregado através das atitudes. Às vezes nós vamos ter que pregar de boca fechada, com as nossas atitudes, com a nossa vida, com o nosso comportamento. Isso prega, isso traz o peso em nosso testemunho. E os anciãos judeus falaram: ele é digno, Senhor, de receber essa cura. Amém? Então nós precisamos entender que o nosso testemunho é muito importante perante a sociedade, perante as pessoas, no nosso trabalho, no nosso convívio, nossa família. O nome do Senhor deve estar sendo glorificado através de nossas vidas. Então, o que nós edificamos, o que nós construímos, o que os nossos feitos condizem com nossas palavras. E é interessante que ele mesmo no versículo 6, olha só, foi Jesus com eles, mas quando já estava perto da casa, enviou o centurião uns amigos, ou seja, ele não esteve perto de Jesus. Ele enviou o ancião para falar, um amigo para falar com Jesus. Ele disse: não te incomode, Senhor, porque não sou digno que entres debaixo do meu telhado. Não sou digno que tu entres na minha casa, porque eu sou pecador. Olha só o reconhecimento de pecador que ele era, o reconhecimento de homem falho e que Jesus era o Senhor. Olha o reconhecimento. Eu também gostaria de falar nessa mensagem sobre o reconhecimento da autoridade de Cristo em nossas vidas. Quantos hoje não reconhecem a autoridade do Senhor? Eu quero te dizer, meu amado, vivemos em dias difíceis, realmente. O mundo está em crise. Esse vírus está assolando a humanidade. Mas nós precisamos entender que Deus está no controle de tudo. Ele continua sendo Deus, né? Ele continua sendo o Senhor. O mundo está no controle das mãos do Senhor. Nada sai da vontade do Senhor, nada sai da permissão de Deus. Tudo realmente coopera para o bem daquele que ama a Deus. Então, igreja do Senhor, precisamos descansar na sua palavra. Precisamos descansar no Senhor e confiar nele. Este centurião, ele confiou em Jesus. Ele depositou a sua fé, a sua confiança em Jesus. No versículo 4, as pessoas deram testemunho dele, ele é digno que conceda isso. E no versículo 6 ele fala: eu não sou digno. Versículo 4, ele é digno. E no versículo 6, eu não sou digno. Ou seja, ele mesmo reconhecia que ele era pecador e falho. Da mesma forma, como igreja do Senhor, devemos entender esse ponto, que o egocentrismo deve morrer em nossas vidas. Nós não podemos realmente nos vangloriar dos nossos feitos, daquilo que nós fazemos, porque precisamos entender que Ele é o Senhor das nossas vidas, Ele que faz todas as coisas em nossas vidas. A humildade deve estar em nosso coração. Então nós vemos que Jesus ele fica maravilhado, além da humildade, além da submissão, além realmente do reconhecimento que ele não era digno de receber Jesus na sua casa, ele reconhece a autoridade. Olha o que ele vai falar no versículo 7. Por isso nem ainda me julguei digno de ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e o meu criado ficará curado. Olha a fé desse homem. A Bíblia fala que fé é um dom. Então olha a fé desse homem. Devemos clamar ao Senhor que o Senhor nos conceda a fé, nos dê esse dom. Quantos hoje têm ficado realmente entristecidos, desanimados, em pânico, porque estão esquecendo da palavra de Deus, o que diz a palavra do Senhor, lançando sobre ele a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5, 7.
Devemos nos humilhar diante do Senhor para que Ele venha realmente acalmar o nosso coração. Lance a tua ansiedade, lance os teus problemas diante do Senhor, porque Ele tem cuidado da tua vida. Então, ele reconhece que ele não é digno e, ao mesmo tempo, ele reconhece a autoridade que está em Jesus, o poder que está em Jesus. Jesus ele fala lá em Mateus capítulo 28, versículo 18, olha o que ele fala: eis que foi me dado todo o poder, toda a autoridade nos céus e na terra. Toda a autoridade, todo o poder está nas mãos do Senhor. Nada sai do seu controle. Então nós vemos no versículo 7, por isso nem ainda me julguei digno de ter ele contigo, mas diz uma palavra, o meu criado vai ser curado. Olha a fé desse homem, irmãos. Irmãos, a mão do Senhor está sobre a tua vida, a mão do Senhor está sobre a tua casa. Se eu confiar na palavra do Senhor, se eu confiar no Senhor, se eu ter uma vida de oração, uma vida de entrega, uma vida de clamor, uma vida de devocional ao Senhor, certamente o Senhor vai cuidar da minha vida, o Senhor vai me usar, o Senhor vai me levar a pensamentos maiores, a pensamentos mais altos, e o medo não vai ter lugar na minha vida, a ansiedade não vai ter lugar na minha vida. O pânico não vai ter lugar no meu coração, porque o que vai ter lugar na minha vida, aleluia, é o Espírito Santo. O Espírito Santo vai governar as minhas emoções, vai governar os meus sentimentos. E aí a paz do Senhor, que excede a todo entendimento, vai governar a minha vida. É isso que nós devemos entender, irmãos. E no versículo 8 ele fala sobre autoridade. Ele diz: porque eu também sou um homem sujeito à autoridade. E eu tenho soldados sob o meu poder, e digo a este, vai, e ele vai, e o outro vem, e ele vem, e ao meu servo faze isto, e ele o faz. Ele entende poder da autoridade, irmãos. Quantos hoje se esquecem da autoridade do Senhor, se esquecem da autoridade do nome de Jesus? Lá em Filipenses capítulo 2 diz que o nome de Jesus, ele foi dado sobre todo nome, e toda língua vai confessar o nome de Jesus. Para a glória de Deus Pai, o nome de Jesus está acima de todos os nomes, há poder no nome de Jesus, o nome sobre todos os nomes. Quantos cristãos têm esquecido da autoridade, do poder do nome de Jesus? Precisamos entender que o nosso Deus, ele está no controle de tudo. E esse homem entendia sobre a autoridade, e ouvindo Jesus, no versículo 9, maravilhou-se dele, voltando-se, disse à multidão que o seguia: digo-vos que ainda nem em Israel tenho achado tanta fé. Jesus ficou maravilhado, porque ele viu que este homem conhecia o poder de Deus, reconhecia a autoridade de Jesus. Nós temos reconhecido a autoridade de Jesus nas nossas vidas, temos reconhecido que tudo isso que está acontecendo no mundo é permissão do Senhor para que a igreja se volte para o Senhor, para que as pessoas se arrependam dos seus pecados, para que as pessoas busquem a face do Senhor de todo o seu coração. Esse entendimento deve estar no nosso coração, na nossa mente. Saiba que certamente Deus, aleluia, está tomando conta das nossas vidas, está tomando conta da tua casa, dos teus negócios, porque Ele é o nosso provedor, Ele é o nosso Senhor. Davi ele fala no Salmo 37, versículo 25, fui moço e agora sou velho, nunca vi um justo desamparado, nem sua descendência mendigar o pão. Saiba, meu amado, se você confia no Senhor, fica tranquilo, Deus está cuidando da tua vida, Deus está cuidando da tua casa, nada vai sair do controle do Senhor na tua vida, em nome de Jesus, mas que você venha deixar Deus agir na tua vida, porque esse centurião ele creu na palavra do Senhor, ele creu no poder de Deus, ele creu no poder de Jesus. E o que aconteceu, o resultado disso, está no versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor: e voltando para casa, os que foram enviados acharam são o servo enfermo. Quando nós acionamos a fé no Senhor, aleluia, os milagres acontecem, a resposta vem, o sobrenatural acontece. Na mesma hora o servo dele foi curado, porque o pedido dele era digno, porque ele reconheceu a autoridade de Jesus e ele realmente reconheceu a sua fragilidade humana. Devemos reconhecer nossa fragilidade, que nós não podemos nada, nós somos frágeis, mas o nosso Deus, Ele é forte, Ele é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, Pai da eternidade, Ele é o Deus forte, como está escrito lá em Isaías capítulo 9. Confiemos no Senhor, igreja, porque certamente tudo isso vai passar. Passa céus e passa terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Que essa palavra fique no teu coração.
em nome de Jesus. Guarde a palavra do Senhor no teu coração. Escondi a palavra no coração para não pecar contra ti. Entre realmente na palavra de Deus. Medite na palavra do Senhor. Certamente, Deus vai exaltar a tua vida. Porque aquele que se humilha é exaltado. Aquele que se exalta é humilhado. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.